Fala galera! O que fazer para você que vive procrastinando, vive se atrasando para tudo? Tema da live de hoje, live Levanta e Vai número 15 já. Caramba, 15 lives. Tem muito conteúdo aí para vocês, mas seja muito bem-vindo a mais uma. Boa noite a todos, galera entrando aí. A gente vai falar especificamente nessa live aqui, né, sobre o que eu fiz para parar de procrastinar, parar de me atrasar, mesmo tendo o TDAH. Para quem é novo aqui ainda, né, eu sou o Júlio e com essas lives aqui o meu principal objetivo é ajudar você que tem TDAH a vencer a procrastinação, a ter mais foco para conseguir realmente avançar na vida, fazer o que tem que ser feito. Então, se você quer essa ajuda, já deixa o seu like aí, já comenta aqui embaixo também se você está assistindo e tem TDAH. Preciso saber aí se você já foi atrás disso ou se você só acha que tem. Se você só acha que tem, comenta aqui também no chat o porquê você acha que tem. Qual que é o seu maior problema aí no dia a dia, né? O que te atrapalha? Você é desorganizado? Você vive procrastinando? Não sei, comenta aí qual dos problemas você tem que faz você pensar, cara, eu acho que eu devo ter TDAH. Eu já expliquei bastante em algumas lives aí exatamente o que é o TDAH, o transtorno, né, de déficit de atenção. Depois vocês podem dar uma olhada nas outras lives, como eu falei, essa é a 15ª já, então tem bastante coisa para ajudar vocês a entender melhor o que é o transtorno, a entender melhor como lidar com os problemas que o transtorno causa. Eu vi que mandaram aqui, ó, eu acho que eu tenho, mas me conta o porquê. Qual o motivo do você achar que tem? Qual acontecimento do seu dia a dia faz você pensar, cara, eu acho que eu tenho TDAH? Meu marido tem e eu não consigo ajudá-lo. Te sigo para tentar entender melhor e de alguma forma tornar a vida dele mais fácil. Cara, isso é de extrema importância, ter alguém do seu lado que vai te auxiliar, vai te ajudar, vai te trazer algumas ferramentas, informações. Cara, muda muito assim, encurta o caminho e foi o que aconteceu comigo. Eu já falei algumas vezes aqui como eu descobri, né, que eu tenho o TDAH, que foi através da minha mulher, e ela me ajuda demais, demais mesmo. Ela é psicóloga, ela é neuropsicóloga, então ela trabalha com isso e sabe muitas maneiras de ajudar, e foi através dela que eu consegui descobrir muita coisa que fez eu realmente destravar e melhorar vários aspectos da minha vida. Então ter alguém ao lado que vai te ajudar realmente muda muito. Eu tenho tentado trazer aqui algumas informações, algumas coisas, tanto nos Reels como nas lives, todos os conteúdos que eu tenho feito, para ajudar as pessoas que também não têm a entenderem quem tem, porque isso faz muita diferença. Ou você pode ajudar a pessoa, ou você pode realmente ter empatia por ela, por saber como ela funciona, porque o funcionamento é diferente. O cérebro não funciona da mesma forma. Vou falar um pouco sobre isso hoje, trouxe alguns pontos aqui para a gente falar sobre, mas é diferente o funcionamento. Então não adianta você esperar algo da pessoa que não vai ter o mesmo funcionamento que o seu. Então eu espero estar ajudando aí vocês a conseguir se entender melhor se você tem, ou entender o outro que você convive aí, tem e você não. Então sobre esse ponto aqui de procrastinação, de se atrasar e tudo mais, tem uma explicação por trás disso. Tenho falado bastante sobre isso também, que explicação não é desculpa, não é justificativa, é uma explicação. E através da explicação a pessoa pode ir em busca de se aprofundar mais, entender mais e saber também como manejar isso para não sofrer com todas as coisas que o TDAH causa.
Então, sempre trazendo a explicação de uma forma do cotidiano aí, do dia a dia, dos problemas que acontecem de uma forma mais, sei lá, talvez mais didática, para as pessoas conseguirem entender melhor o funcionamento cabuloso que é o cérebro do TDAH. E com relação a esse lance da procrastinação aí, de se atrasar e tudo mais, é onde eu vou me aprofundar hoje, mas que você entenda, você que não tem, entenda que quando a pessoa tem TDAH, ela realmente não consegue começar a fazer algo. E isso acaba ocasionando ali vários atrasos e tudo mais, e isso não é tipo preguiça, é o funcionamento do cérebro. Então, se você quer saber mais, fica comigo até o final aqui da live que eu vou te explicar exatamente o que acontece no cérebro, por que acaba procrastinando, deixando para depois e muitas vezes se atrasando. Já tentei parar cada mais de uma vez, mas o cigarro ou maconha, não sei o que, alivia a mente, mas tento parar. Cara, eu falei bastante sobre hábito em uma das lives. O hábito nada mais é do que alguma ação, né, do dia a dia que se tornou automática. E o fumar é uma ação que virou automática para o seu cérebro. Porque além de tudo ele tem uma recompensa absurda, química, uma recompensa que você não precisa dedicar nada de esforço, é só acender e puxar. Então existe toda uma conta que o cérebro faz, né, de tipo assim, compensar fazer aquilo. E o ato de fumar é algo que compensa muito, pensando em dopamina ali, nos neurotransmissores e tudo mais, porque é algo que você não exige nada de esforço, a recompensa é rápida e gigantesca. Então, para você quebrar isso, é realmente usando algumas técnicas que eu falei lá na live de hábitos, mas eu vou passar rapidaço aqui, só para a gente não sair totalmente do tema aqui, né, da live de hoje. Mas, primeiro de tudo, evitar o gatilho, aquilo que te dá vontade, seja o ambiente, seja ter o cigarro sempre pronto ali só para você pegar, então dificulte o acesso, molde seu ambiente para que você não sinta a vontade, não tenha o gatilho inicial. Vou dar uma ideia aqui de uma história que eu vi que é muito louca. Existiu um momento da guerra onde os americanos foram enviados para um país que eu não vou lembrar o nome agora, mas vamos jogar aqui, sei lá, Afeganistão. Eles foram para o Afeganistão e aí lá naquele contexto de guerras e tudo mais, tudo que estava acontecendo lá, uma forma deles se aliviarem de tudo que estava acontecendo e tiraiada, várias coisas que estavam rolando, era usar droga. E aí, vou colocar aqui heroína, não lembro se era exatamente heroína, mas naquele contexto, tudo que estava acontecendo, aquele ambiente hostil ali, várias coisas acontecendo, geravam vários gatilhos na mente da pessoa para que ela quisesse se aliviar ali e usar a droga. E aí, esses caras viraram, tipo assim, a heroína não tem como você não se viciar nela. Então, esses caras estavam todos viciados em heroína, só que quando eles voltaram da guerra, voltaram lá para os Estados Unidos, tipo assim, 70% dos caras não continuaram usando a heroína. Então, a partir disso, as coisas os caras começaram a olhar para isso, tipo, como assim? O que aconteceu, né? E aí começa a se olhar para ambiente, tipo, o que gerava gatilho neles de querer usar a droga era aquele lugar hostil ali, as coisas que estavam acontecendo, mortes e tudo mais, várias coisas ali rolando que geravam o gatilho neles de quererem usar. Só que trocaram eles totalmente de ambiente e aí naquele lugar, tipo assim, não tinha mais os gatilhos. Tinha outras coisas acontecendo no ambiente, família, sei lá, ia pra academia, treino, papapá, rotina totalmente diferente que não gerava os gatilhos de querer usar a droga. E aí os caras simplesmente pararam.
E isso acontece muito com dependência química no geral aqui. Tipo, sei lá, a pessoa sempre usa, sei lá, cocaína na casa dela. Então ela tá nesse ambiente. Cara, ela vive na casa dela. Então tudo que tem lá acaba virando gatilho. E aí a pessoa sempre quer usar. E aí ela tá ali usando, tal, não sei o que. Aí tiram ela desse lugar, colocam ela num reformatório lá, num lugar totalmente isolado, né? Num ambiente completamente diferente que não existe gatilhos. Então ela tá o tempo inteiro ali sendo colocada em atividades e tudo mais, e aquele lugar ali não gera gatilhos de querer usar a droga. Só que aí, a hora que ela tá bem, pô, parou, tal, não sei o que, ficou um tempo sem usar, volta pro mesmo ambiente, aonde tem os mesmos gatilhos gerando vontade de usar. Cara, não tem o que fazer. Se você não controla, tipo assim, completamente o ambiente, e é um lugar onde você vive, um lugar onde você já usou muito, um lugar onde remete lembranças, gera gatilhos e tudo mais, a tendência é você voltar a usar. Então, você deixar vícios de lado, a primeira maneira é essa. É você controlar o máximo possível do seu ambiente. Se você quiser ir mais a fundo depois, entra na live lá de hábitos. Tenho certeza que vai te ajudar muito e pode ser que você consiga parar aí de fumar o cigarro que você tanto quer. Então, o lance do TDAH em relação a essa parte de procrastinação ali, de se atrasar e tudo mais, não é tipo assim uma falta de caráter. Isso é o que tem que ser, tipo assim, tira caráter, identidade da pessoa com o TDAH. O TDAH gera uma função executiva que não é executada. Então, é uma disfunção executiva. E aí, através disso, ela acaba procrastinando, ela acaba se atrasando para os compromissos. Então, existe uma explicação pelo funcionamento do cérebro, que é onde a gente vai entrar. O porquê, então, né, o TDAH procrastina tanto? Tem muita ligação com a emoção, a procrastinação. Então, não é preguiça, não é algo que você está racionalmente pensando em fazer. Então, tem a emoção por trás toda ali moldando isso. E tem também a questão de que o cérebro meio que espera por motivação para tomar uma atitude. A gente precisa de motivação para fazer qualquer coisa na nossa vida. Só que a motivação ela é gerada pela dopamina. E aí, se você pensa, se o cérebro do TDAH tem falta de dopamina, tipo assim, a base de dopamina do TDAH é baixa, como é que você vai ter motivação para tomar uma atitude? Como é que você vai ter motivação para levantar e fazer as coisas? E aí, se você não tem essa consciência de que é por isso que você não está agindo, você não consegue controlar. Então você fica o tempo inteiro esperando motivação para fazer algo, só que essa motivação nunca vai vir. Então você vai estar esperando ali e vai ficar ali para sempre. Ainda mais se no ambiente existir algo que vai o tempo inteiro sugar ali sua atenção. Sei lá, seja o celular, seja um doce, sei lá, alguma coisa que além de tirar a sua atenção, ela ainda te causa um efeito ali de te dar dopamina, te dar neurotransmissores ali por não fazer nada. Você tá fazendo nada, só tá segurando o celular e aquilo tá gerando várias coisas químicas no seu cérebro. E aí, se você não tem a consciência disso, cara, você fica travado. O tempo inteiro procrastinando, o tempo inteiro levando para frente as coisas, deixando para a última hora, se atrasando para os compromissos. E aí, além de tudo, esquecendo de coisas, porque se tem coisas no seu ambiente que tiram a sua atenção daquilo que você tem que fazer, como é que você vai fazer aquilo que você tem que fazer? Tá o tempo inteiro tirando a sua atenção. Passou uma mosca, você tá olhando para a mosca. Quem sofre com isso, comenta aqui. Mosca. Tem gente até que tem o apelido, né, de mosca.
Ou fica lá viajando e tem o apelido de Mundo da Lua, na Lua. Conheço vários, vários e vários. Então, outras coisas que acabam... Olha lá, os caras, tudo mosca. Ai, mano, é muito isso, né, velho? Qualquer coisinha tira atenção, mano. E se a gente não tem o controle, se a gente não tem principalmente a consciência sobre isso, qualquer coisa acaba tirando a nossa atenção. O foco atencional do TDAH tem, tipo assim, disfunção. A gente não consegue manter. Lá, eu, mundo da lua. Cadê os vídeos de bike, rapaz? Tô começando a ter TDAH também. Cara, se você tem, já vou te ajudar. Agora, a bike é a parte. A bike virou hobby. E aí, algumas das outras coisas que acabam gerando a procrastinação também e fazendo com que você se atrase. Ansiedade e perfeccionismo. A ansiedade está relacionada àquela emoção que eu falei, né? Que acaba fazendo você procrastinar. Porque a ansiedade é algo que você tá pensando muito, você tá ficando muito no pensamento e você tá com medo do que pode acontecer. Então, as suas emoções tomam conta ali de não deixar com que você faça o que você tem que fazer por medo de algo que pode acontecer. Basicamente, resumindo bem do resumo aqui, a ansiedade. E isso vai fazer você travar, obviamente. Não vai deixar você tomar uma ação. Além de tudo, a ansiedade vai gerar várias outras coisas químicas ali que vão dificultar o processo ali da dopamina e tudo mais. E, além de tudo, também o perfeccionismo. Porque está tão na mente, o tempo inteiro pensando tanto nas coisas, tentando fazer a coisa perfeita na sua cabeça para que, a partir disso, você tome a atitude, você haja, que você acaba não fazendo. Porque você fica só no pensamento aqui, putz, mas o ficar perfeito não é só sobre você, né? É pensar sobre o que o outro vai pensar sobre aquilo que você está fazendo. Então, isso acaba travando demais. Ó, J. Vitor. Mano, eu sou muito metódico e perfeccionista, e isso me trava. Estou vivendo esse ciclo, sou professor que dependendo para o meu emprego e não consigo desenvolver. Cara, sou TDAH lógico. Irmão, eu sei exatamente isso que você está vivendo. Eu já deixei de fazer muita coisa por perfeccionismo. Os vídeos, cara, a live aqui mesmo, tudo que eu ia fazer eu ficava travado. Porque eu queria o perfeito. Eu queria fazer aquilo que, tipo assim, fosse ser incrível à primeira vista. Só que, cara, nunca vai ser incrível à primeira vista. A gente sempre aprende no processo. O processo é feito exatamente para isso, para que você aprenda e vai deixando o negócio cada vez melhor. Se você nunca começa, você nunca deixa ele melhor. E aí nunca chega no perfeccionismo da sua mente. E isso foi uma coisa que me destravou muito. Tipo assim, eu comecei a fazer os vídeos, cara, só faz. Isso foi uma das coisas que a minha mentora falou pra mim, tipo assim, que me desbloqueou. Ela olhou pra mim e falou, só faz. No processo você vai entender, no processo você vai aprender. Se você nunca fizer, é aquele lance da árvore, né? Se você nunca plantar a semente, você nunca vai colher o fruto. E aí passou-se 10 anos e você ficou tipo, nossa, devia ter plantado, né? Se eu tivesse plantado lá atrás, eu ia estar colhendo hoje. No processo eu ia regar, no processo eu ia podar ali, ia adubar. Então o processo é feito exatamente para isso. E aí muitas vezes o que trava e gera esse perfeccionismo é sempre a ideia da sua cabeça sobre o que o outro vai pensar. Porque você quer que a pessoa olhe e fale, caramba, esse moleque fez um negócio perfeito já logo de primeira. Cara, isso não existe. Então, se desvincular um pouco do que o outro vai pensar. E isso, você consegue separar essas duas coisas quando você firma a sua identidade de quem você é.
E isso foi o processo mais intenso e mais incrível da minha vida. Que é exatamente sobre isso que eu vou falar no evento que eu vou fazer. Vai ser um evento online, gratuito, e você pode participar dele escrevendo evento aqui no chat. Não vai ser aqui no Instagram, vai ser em outra plataforma. Eu vou, cara, trazer várias coisas que eu aprendi durante o processo de mentoria, que eu aprendi durante todo esse processo aqui que eu tô falando, né, de fazer para aprender. Juntei muitas coisas relacionadas à mentoria, de tudo que eu aprendi, a partir do momento que eu descobri o TDAH e tudo que eu comecei a fazer a partir disso, os livros que eu li, os podcasts que eu assisti, os estudos que eu me debrucei. Cara, eu passei muito tempo realmente estudando o máximo possível para que eu pudesse me ajudar, primeiramente, para depois ajudar os outros. Então, tudo que eu tenho feito aqui é nesse intuito. A live eu quero ajudar vocês a partir dela, eu tenho feito os rios para ajudar, porque eu sei o que é estar nesse lugar de dificuldade, de estar o tempo inteiro travado pelo perfeccionismo, de estar o tempo inteiro procrastinando por conta de N fatores. Eu sei o que é não ter visão de futuro, eu sei o que é não conseguir ter uma rotina certinha, eu sei o que é todo dia perder a chave do carro, eu sei o que é isso, eu vivi isso durante 29 anos. 27 anos foi quando eu recebi o diagnóstico. Depois disso ali, eu vivi algumas coisas dos 27 aos 29, até realmente acertar a medicação, vivi vários processos ali de entender o funcionamento do cérebro mesmo, estudar. Cara, eu passei por várias coisas e foi a partir disso que eu consegui pensar assim, ó, levanta e vai e faz o que tem que ser feito. E é toda essa experiência que eu quero trazer nesse evento online e gratuito. Ajudar vocês de uma forma mais aprofundada, porque aqui nas lives não tem como. Estou fazendo as lives de meia hora, impossível passar tudo que eu quero nessas meia hora. E eu quero ajudar vocês, mano. Então vamos participar desse evento. Só comentar no chat que evento que vai chegar para você o link lá, para você garantir a sua entrada gratuita lá. E eu tenho certeza que vai mudar a sua vida, vai mudar a forma como você enxerga o mundo, porque foi essa virada de chave que eu tive que as coisas começaram a andar, que as coisas começaram a mudar completamente para mim e que eu tô aqui hoje online fazendo a 15ª live e sei lá quantos vídeos eu já fiz depois que eu comecei a realmente falar sobre esse problema, né, da minha vida. Eu descobri o meu propósito através disso. Foi através do TDAH. O cara comentou ali, né? Cadê os vídeos de bike? Galera, eu andava de bike. Eu era atleta profissional. E aí, hoje eu tô aqui falando sobre TDAH, sobre uma coisa que me afetou durante muitos anos, sobre vários problemas que foram gerados pelo TDAH. E é por isso que eu tô aqui. Porque virou meu propósito de vida. Ajudar pessoas que estão vivendo a mesma coisa que eu vivi no passado. Então, vou te convidar mais uma vez, coloca aí no chat evento para você receber e estar comigo lá ao vivo, fechou? Vou trazer, cara, muita informação, muita coisa relevante, vou trazer várias técnicas, várias ferramentas que dá para você usar no seu dia a dia, para você mudar completamente, ser transformado. Então, sair da procrastinação, sair desse ciclo do automático, de toda hora voltar no mesmo erro, de toda hora ter os mesmos problemas, problema de relacionamento, problema de trabalho, problema financeiro, todos os problemas que são gerados pelo TDAH. Então eu quero te ajudar, esse é o meu intuito, então esteja presente. Tenho TDAH, eu queria que você me ajudasse a conversar com a minha mulher, é muito difícil, já que não consigo falar. Cara, eu precisava entender exatamente qual que é a dificuldade aí. Se você já sabe que tem o TDAH, já tá meio caminho andado, acho que até mais de meio caminho andado para você explicar para ela qual é o problema. Tem todos os meus vídeos aí que dá para você mandar para ela
se explicar mesmo através do vídeo. Muita gente acaba usando eles dessa forma para mostrar para o outro o funcionamento dele. Eu sei qual que é a dificuldade de não conseguir se expressar, de não conseguir comunicar aquilo que você está pensando, porque eu já vivi isso. E foi por isso que eu fiz os vídeos, para que facilite essa comunicação entre as pessoas que se relacionam. Seja o cara que tem o TDAH mandar para a pessoa que se relaciona para entender o funcionamento dele, ou a pessoa que não tem o TDAH, mas sabe que o outro tem e tá com dificuldade em entender o outro. Muitas vezes mulheres me mandam mensagem falando: cara, mandei seu vídeo pro meu marido, através do seu vídeo ele foi atrás, descobriu o diagnóstico e tem feito várias coisas diferentes hoje em dia. Então, os vídeos têm um poder sinistro. Eu tenho recebido mensagens que vocês não têm noção. Se eu começar a postar os prints aqui, vocês vão ficar malucos, porque tem muita coisa acontecendo, muita coisa mesmo. Então depois entra lá nos vídeos, tenta achar algum que realmente você se conecte, fale: cara, isso aqui sou eu. Acho que a maioria vai ser. Então manda pra ela. Boa, mano, eu sou muito perfeccionista a ponto de ficar olhando a foto do story por meia hora antes de postar, com dúvidas se tá boa. Isso quando não acabo desistindo de postar. Irmão, pensa sobre esse ponto que eu falei. A ideia do perfeccionismo é sempre sobre o que o outro vai pensar daquilo que você está fazendo. Cara, você é você. E muitas vezes o que você acha que o outro vai pensar sobre você nem é real. E mesmo que seja, é o outro. Você vai estar fazendo o que você... A sua verdade. Você tem que fazer o que é você. Não dá pra você ficar preso na sua vida pelo que o outro vai achar, pelo que o outro vai pensar. E isso do story é só a ponta do iceberg, eu sei. Eu sei porque eu já vivi muito isso, eu vejo muitas pessoas travadas por conta disso. E eu trouxe esse ponto exatamente por causa disso. Porque, cara, o perfeccionismo te trava. Assim como a ansiedade e tudo mais. Eu já tive isso. Eu ficava tipo: putz, será que eu posto esse vídeo? Será que eu não posto e tal? E não sei o quê. Nossa, mas esse take aqui não tá tão bom. Cara, desencana. Só faz. A partir do momento que você começar a fazer, daí você vai começar a ter... dando o meu exemplo aqui, né, de produção de conteúdo. Como que eu vou saber o que dá certo, o que ficou bom, o que não ficou, se eu não postar? Da onde eu vou tirar a base? O que vai ser a minha referência do que deu certo e o que não deu? Hoje vocês podem ver que eu tenho uma estrutura, né, de vídeo. É sempre um momento meu com a Júlia de algum problema no relacionamento ligado ao TDAH. Depois eu discorro o porquê desse problema, o porquê isso aconteceu, dando a explicação. E aí depois finaliza ali e boa. Então essa estrutura eu só consegui chegar porque eu fiz sei lá quantos vídeos. Eu tinha feito acho que uns 30 até o momento que eu olhei esse vídeo, que tinha esse início, tinha essa estrutura de roteiro, que deu muito certo, porque viralizou muito. Eu falei: cara, vou reproduzir isso aqui. E aí eu reproduzi, o próximo deu bom de novo. E aí eu testei o outro não deu tão bom, e voltei a reproduzir esse. Então eu fui analisando, vendo o que dava certo. Pô, esse início aqui de vídeo dá certo, vou fazer só esse início. Aí eu comecei a mudar um pouquinho a sequência depois da cena inicial. E eu fui ajustando cada coisinha em cima de análise, em cima de olhar número, de ver retenção do vídeo, em que momento as pessoas saem. É um trampo, isso é um trabalho, não é tipo assim: vou postar aqui e seja o que Deus quiser. O início é assim, porque você não tem base. Só que chega a partir do momento que você tem que analisar e ver o que está dando certo e o que não está. Só que como você vai fazer essa análise se você não começou postando de qualquer forma? Se você não começou postando meio que só por postar? Você tem que ter esse início. Só que aí se você ficar preso no perfeccionismo,
nada sai. E aí está o tempo inteiro procrastinando e deixando para depois. Eu sei que cada caso é um caso, mas que medicação toma? A medicação para foco? Cara, a medicação é para um geral, né? A medicação que eu tomo é uma da EMS. Cara, desenfalaxodofetamina, não lembro exatamente qual que é o nome, mas um bem conhecido aí desse princípio ativo é o Vinvance. Muita gente toma ele, eu comecei por ele, depois fui testando outras marcas e tudo mais, até por questão financeira, né, porque não é barato. E aí eu comecei a tomar ele, só que ele ativa esse funcionamento da dopamina no cérebro. Então ele mexe com tudo, não só com o foco. Mexe com a motivação e tudo mais. Larguei o psicóloga e ativei as notificações pra tua live, irmão. Parabéns, mano. Ó, Bruno, aí sim, velho. Mas largar a psicóloga... Dá um salve nela lá depois. Cara, eu acho que eu fiquei muito pra cima aqui, porque eu tô vendo vários comentários evento aqui ainda. Pera aí, deixa eu descer um pouco mais. Se alguém mandou uma pergunta e ficou lá pra cima, me manda de novo. Ó, deixa eu ver. O que me trava na minha vida é pensar que nunca vou conseguir ou nem vou tentar. Tenho TDAH comprovado desde os 10 anos e vivo nesse mundo desanimado e angustiado. É foda. Lucas, irmão, escreve evento aqui. Esteja no meu evento, que eu tenho certeza que esse desânimo todo e todo esse pensamento que você está tendo sobre a sua vida, de achar que você não vai conseguir e tudo mais, vai mudar, irmão. Vai mudar porque eu entendi o como mudar. Porque eu estava exatamente dessa forma. E não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo, foi tipo ano passado. Eu estava sem visão nenhuma do que fazer, eu tava desanimadaço, as coisas da minha vida tinham dado tudo errado, minha parte profissional, cara, eu quebrei financeiramente, fiquei sem grana, meu casamento tava, tipo assim, um caos, tava dando tudo errado, e eu tava exatamente dessa forma, cara, desanimado, sem motivação pra nada, sem saber o que fazer, sem propósito, sem nada. E é exatamente esse ponto que eu quero ajudar vocês a destravar, a acreditar em você mesmo, acreditar que é possível ser feito, mesmo com TDAH. E isso vai acontecer. Então, escreve evento aí que, cara, você vai assistir lá e a sua vida vai mudar, mano. Se não mudar, eu troco meu nome. Estou exatamente assim, ó, Marco. Cara, é meio que... É tipo um clássico. É um clássico do TDAH. Em algum momento isso acontece. Você sempre entra nesse parece que uma espiral, né? E aí todo mundo entra nessa. E aí chega um momento que você tá... Que doideira. Deu alguma zica na internet aqui. Travou aí pra vocês? Tá tudo de boa? Tá dando pra ver, ouvir e tudo mais? Me avisa aí no chat. Não sei o que rolou com a internet aqui não. Mas... sei lá. Aqui parece que tá tudo certo. Então vocês entenderam o porquê que rola a procrastinação no cérebro do TDAH? Você está esperando motivação que é gerada pela dopamina e você não tem dopamina. Da onde vai vir a motivação? Se você não tiver consciência sobre isso, você não consegue se automotivar. E aí uma das formas aqui, né, seria isso. Você se automotivar. E como fazer isso? Cara, você tem noção que a gente tem imaginação? Se eu falar para você agora, fechar o olho, se imaginar sentado, ó, fecha o olho aí, você que tá aí. Ó, tem 21 pessoas aqui, as 21 aí, fecha o olho e só imagina o que eu tô falando aqui. Você tá sentado agora na beira da praia. Você consegue sentir a areia da praia no seu pé.
Você consegue sentir a brisa do mar. O barulho da onda aqui, ó. Agora abre o olho. Você não conseguiu imaginar? Se você conseguiu imaginar, comenta praia aqui pra mim. Cara, você tem o poder de imaginação. Você entendeu que dá pra gente usar a nossa própria imaginação pra se automotivar? Existem algumas formas de fazer isso. E eu vou trazer muita coisa dentro do evento pra vocês. Então estejam lá, mano. Estejam lá porque vai ser animal. Vou fazer várias coisas desse tipo. Ó, galera, tudo comentando praia aí, ó. Cara, vocês estavam na praia há 2 segundos atrás. Dá pra entender isso? O poder da imaginação que a gente tem? E aí, ao invés da gente usar esse poder a nosso favor, a gente cria um monstro, velho. A gente cria uma narrativa dentro da nossa cabeça que a gente não é capaz, que o outro vai estar pensando não sei o que sobre a gente, que, putz, eu sou assim mesmo, nossa, eu tenho TDAH, não consigo. Cara, se você conseguiu se imaginar na praia agora, não sei onde você tá sentado no sofá, na cama, na cozinha, sei lá, mano, você tava na praia, agora de pouco. É uma coisa maluca de se pensar. Então a gente tem esse poder nas nossas mãos. A gente só precisa entender como usar isso. E sentir realmente. Cara, você estava sentindo areia no pé agora. Estava sentindo a brisa do mar no rosto. Como que você não consegue mudar a sua realidade? Você consegue, velho. Eu tenho certeza que você consegue porque eu consegui. E a partir disso, as coisas começaram a mudar completamente na minha realidade. Eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma. Comecei a ver as coisas boas das coisas. De todo acontecimento. Como eu falei pra vocês, eu não sei quem tá aqui e estava me acompanhando nas primeiras lives. Eu acho que na primeira ou na segunda live que eu fiz foi uma das lives mais tensas, porque eu tinha acabado de perder meu cachorro. Meu cachorro tinha 6 anos. E ele morreu assim, do nada. Tipo, do nada. Eu tinha acabado de ver ele e aí ele morreu. Cara, se eu tivesse há, sei lá, 6, 7 meses atrás, eu ia ter me afundado, velho. Ia ter ficado na deprê, ia estar chorando até hoje, ia ter ficado zoado. Mas ao invés disso, eu peguei aquilo como força. De entender o que aquilo traria para mim de experiência, de aprendizado, o que eu poderia tirar de bom disso. E esse outro olhar que você tem sobre a vida, cara, transforma tudo. Você realmente olhar de outra perspectiva, você olhar de fora tudo aquilo que está acontecendo. Não usando a sua emoção ali para tomar atitudes, nem nada do tipo. Dá pra gente conseguir controlar muita coisa. Muita coisa. Só que a gente precisa entender as ferramentas, precisa entender as coisas. Precisa ter essa consciência do que a gente pode fazer. E eu vejo muito conteúdo na internet, eu vejo muitas coisas da galera falando de uma forma difícil de entender, difícil de executar, de uma forma nada prática. E aí nunca funciona. Então, eu quero trazer para vocês exatamente o que eu fiz. Além do que eu estou passando aqui nas lives, além do que eu tenho colocado nos rios, eu vou trazer para vocês algumas ferramentas, algumas atividades, algumas coisas que dá para vocês fazerem que vai mudar tudo. Então, o que eu acabava fazendo sempre de errado era isso. Eu ficava esperando a motivação e a motivação, obviamente, nunca vinha, porque não tinha a dopamina para gerar motivação. E aí eu acabava sempre procrastinando e deixando para depois. Outra coisa que eu acabava errando muito também, eu tentava fazer tudo de uma vez.
Tipo, acumulava tudo e aí eu tentava fazer as coisas de uma vez e obviamente que não ia dar. E aí isso me travava. Quanto mais opção você tem, mais você trava. E aí você procrastinou, virou uma bola de neve, essa bola de neve só cresce. E outro ponto também que eu acabava me atrasando muito, não é nem tão relacionado à procrastinação em si. Tem um pouco de relação, mas é mais a questão da falta de noção de tempo que o TDAH tem. Às vezes você entra no mundo da lua, focado em algo que você gosta muito, e aí você perde completamente a noção do tempo. E aí você acaba, obviamente, se atrasando para fazer algo. Ou até é relacionado à procrastinação, por esse lado, na questão de você entra tanto no mundo ali, pensando aqui no celular, por exemplo. Você pega o celular e começa a mexer. Quem já passou por isso, comenta aqui depois, celular. Você pega o celular, começa a mexer, e aí a hora que você viu, passou tipo assim, 1 hora. E você ficou lá 1 hora mexendo no celular, nem viu o tempo passar. E o mais louco é que você nem lembra qual que foi a última coisa que você viu, tipo assim, 3 vídeos antes do que você tá no momento que você percebeu que deu 1 hora. Você nem lembra qual é. Porque a gente tá se alimentando tanto de coisas tão irrelevantes o tempo todo. E não tem como você mudar o seu pensamento, mudar as suas atitudes, mudar a sua realidade se alimentando de coisas que, cara, não fazem diferença nenhuma na sua vida. Na verdade, só te atrasa. E isso é relacionado àquele lance do ambiente que eu estava falando antes. De você controlar o seu ambiente. Controlar aquilo que você consome. Cara, você segue uma galera que só posta coisa que não agrega em nada, que não te ensina nada, fica mostrando a vida perfeita que você vive se comparando e não entende por que você não vive aquilo. E aí, ao invés de você focar em você, focar na sua realidade, focar no que você pode fazer para aproveitar mais a sua vida, aproveitar aquilo que você já tem, dar valor para aquilo que você já tem, não, você fica olhando para o outro, olhando para a vida que a outra pessoa tem, sendo que é uma pessoa que você nunca viu na vida, uma pessoa que tem uma realidade completamente diferente da sua, uma pessoa que viveu experiências completamente diferentes da sua, uma pessoa que tem família completamente diferente da sua. Cara, a comparação é mais um ponto que te trava. Só que quem que para olhar e analisar exatamente as pessoas que segue? Para olhar e falar assim, cara, essa pessoa aqui não muda nada pra mim. Eu seguir. Na verdade, só tá me atrasando, só tá me atrapalhando. Isso é, tipo assim, a primeira coisa que você pode fazer. Começar a selecionar quem você segue. Começar a selecionar as pessoas e os conteúdos que você tem consumido. Quando eu era criança, eu sempre era o último a acabar as provas. Ficava na primeira pergunta há muito tempo. Quando ia ver, já tinha acabado o tempo e eu não conseguia terminar ou resolver as perguntas. Lucas, eu era exatamente assim, irmão. Exatamente assim. Eu não conseguia raciocinar sobre a pergunta, eu não conseguia lembrar das aulas, porque eu não tinha prestado atenção, não tinha conseguido focar na aula. Eu, cara, só zoava na aula. Eu era mandado pra fora todos os dias. Eu fui expulso da escola. Eu sei exatamente o que você tá falando. E é isso. Essa é a nossa vida. Mas tem como mudar, como eu disse. Algumas coisas que dá pra vocês fazerem aqui, além do que eu já falei. Passando rápido. Usar a técnica do levanta e vai. O levanta e vai, esse LV aqui, ó, que acabou ficando ao contrário por causa de estar virado para mim o celular. O levanta e vai, que eu tanto falo, que eu coloco em tudo, virou tipo a minha marca, virou minha frase e tudo. O levanta e vai veio de uma coisa que eu comecei a usar para mim, como ferramenta.
contar até 5 mentalmente, levantar e ir fazer o que tem que fazer. Cara, isso é tipo assim, você não precisa mais ficar dependendo de motivação. Você não precisa mais ficar dependendo de dopamina. Porque você já tem consciência sobre o que está acontecendo, o porquê você não está agindo. E aí você vem com uma ferramenta. Conta até 5, levanta e vai. E aí, depois que você levantou, o seu corpo, o seu cérebro destrava. Porque você já levantou, você já está ali, já gastou energia para fazer o que tinha que fazer. E aí você só continua. E vai fazendo as coisas. Jesus está voltando. Arrependa-se de seus pecados e entregue-se a Cristo, enquanto ainda há tempo. E você que se afastou, volte para Jesus. Ele te ama profundamente e quer te salvar enquanto há tempo. Irmão, isso foi uma das coisas que mais mudou na minha vida. Um encontro com Jesus. Foi a partir desse ponto que eu passei a entender muita coisa sobre a vida, sobre meu propósito, sobre como servir a Deus. E foi depois de um encontro com ele que eu entendi que eu precisava ajudar pessoas, precisava servir pessoas e precisava também levar a palavra. Por isso que em muitos dos meus vídeos eu cito Deus, falo sobre a transformação que aconteceu na minha vida depois de um encontro com ele. E isso eu acredito que tem um tempo para todas as pessoas. Isso vai acontecer naturalmente e esse é uma parte do meu propósito, da minha missão de vida que ainda vai chegar com força. Teus vídeos me fizeram acordar muito, coisas que eu fazia e achava normal. Ainda quero participar, levanta e vai, para poder aprender mais e mais. Cara, como eu falei, vai ter o evento. Não sei se você estava online aqui, mas se você quiser participar, vai ser um evento online gratuito que eu vou, me aprofundar em várias coisas que vão te ajudar muito. Dá para você participar também lá do aplicativo, do Desafio Levanta e Vai. Cara, é um desafio animal, transformou a vida de muitas pessoas. Mas esse evento também vai ser muito bom e vai ser talvez uma chave mais rápida para virar na sua vida. Que vai ser um dia só, né? Levante e vai fazer uma coisa de cada vez até terminar. Exatamente, cara. Isso também faz muita diferença quando você vai até o fim, né? Que aí você recebe a recompensa. E é esse ponto, a partir do momento que você levantou e começou a fazer, o seu cérebro destrava, ele começa a gerar motivação para você conseguir chegar até o fim. Então esse ponto do contar até 5, levantar e fazer. A zona de foco sem distração, então aquilo que eu falei de controlar o ambiente, tirar os estímulos, tirar celular, desligar a notificação do celular. Uma coisa que mudou completamente para mim. Eu tirei todas as notificações do celular e eu parei de ter dispersão. Cara, quando eu vou fazer a parada, eu só faço aquilo. Então, tipo assim, quando eu ia gravar vídeo, se ficava o tempo inteiro chegando notificação, eu não fazia o que eu tinha que fazer. Eu não fazia o vídeo, não olhava para o roteiro, eu ficava o tempo inteiro chegando notificação e entrava para ver o que era. Então, tirar a notificação é uma coisa que ajuda demais, velho, demais. E é tipo assim, um negócio muito fácil de se fazer. Só você entrar na configuração do celular e tirar a notificação. Deixa no máximo alguma coisa mais, importante ali, um WhatsApp, alguma coisa, mas mesmo assim, eu tirei tudo. E isso mudou completamente pra mim. Me ajudou muito a focar naquilo que eu precisava fazer e não ficar o tempo inteiro dispersando. Deus tem sido primordial para suportar, passar os piores momentos. Cara, ajuda demais você ter uma conexão espiritual. Boa noite, meu rei, tamo junto. Obrigado por você estar me ajudando. Hoje estou no 8º dia e está sendo difícil, mas com suas dicas e seu apoio está resolvendo.
Ô Disseu, você tá no 8º dia do aplicativo? Oi, a gente podia trocar uma ideia depois, hein? Numa live aqui, o que você acha? Aí você me conta o que tanto aconteceu nesses 8 dias, as chaves que viraram aí na sua cabeça, se tá te ajudando na procrastinação, a ter mais foco, a viver mais no agora, no presente. O que você acha? Depois me chama lá na DM e a gente combina. Quem sabe você não entra ao vivo aí comigo, já vira mais uma chave na cabeça aí de fazer aquilo que você acha que é o certo. Ajudar mais pessoas, motivar mais pessoas a buscarem ajuda, buscarem um tratamento, buscarem se conhecer melhor, buscarem. Vou motivar a galera. Depois me chama lá, ver o que você acha. E cara, uma coisa que ajuda bastante também é a questão da respiração. Muitas vezes a gente precisa disso, galera. Dar uma parada. A nossa mente tá muito a milhão o tempo inteiro. O TDAH já é assim, né? Já pensa demais. É muita informação, muita coisa acontecendo na cabeça. E, cara, muitas vezes a gente não para e respira. E isso faz muita diferença. De você dar uma acalmada, baixar a ansiedade, para você ter mais controle, mais foco. Se você não consegue controlar a sua mente ali, a velocidade dos pensamentos, não consegue controlar o batimento cardíaco, não consegue estar presente, sentir a respiração, como é que você vai ter foco? Então isso é uma coisa que mudou bastante para mim também, quando eu comecei a usar dessa ferramenta. E como eu falei, cara, eu tenho muita ferramenta que eu tenho utilizado, muita coisa que fez sentido para mim, que mudou a minha realidade, e eu vou trazer o máximo de coisa possível nesse evento. Então estejam lá, vai ser um evento online gratuito, só escrever evento aqui no chat, que vocês vão receber o link e garantir o seu ingresso gratuito para fazer parte desse evento. Vou trazer ferramentas, vou trazer didáticas, explicações, coisas para que você tenha consciência sobre o que você pode fazer para mudar a sua vida. Fechou? Então, fico por aqui. Boa noite a todos. Espero ter ajudado vocês com tudo que eu trouxe aqui hoje. Amanhã tem mais e o evento está chegando, então não deixa para depois. Não vai ficar gravado, vai ser ao vivo e vai ser a virada de chave da sua vida, eu tenho certeza. Porque eu vou, cara, condensar muita vivência, muita informação, muita coisa que me ajudou a transformar minha vida em uma única live. E eu tô preparando ela de um jeito surreal, que vai fazer com que você viva um processo em uma única live que não tem como você sair dessa live diferente de como você entrou. Então estejam lá, já aproveita e coloca um lembrete de lembrar desse evento. Você vai receber coisas ali para lembrar e tudo mais, mas cara, você precisa estar com um caderno e uma caneta na mão. Isso é muito importante. Outra coisa que ajuda muito o TDAH, coisa visual. Você precisa escrever, você precisa colocar para fora aquilo que você está pensando, você precisa anotar aquilo que você está ouvindo e está fazendo sentido. Nas lives aqui seria muito interessante você estar com isso também, coisa para você anotar e depois lembrar. Porque se você ficar dependendo da sua mente, esquece. Literalmente esquece. Então comece a usar as coisas que eu tenho trazido aqui, as técnicas, as coisas. Teve uma galera aí que comentou, você já é exemplo pra gente. Pô, valeu demais, Matheus. Fico felizão, velho, de ver isso. Uma galera... Vou ajudar meu filho, vou anotar tudo.
É isso, exatamente isso. Os pais são os que mais vão ajudar os filhos e entender o funcionamento deles muda tudo. Valeu? Espero vocês aí amanhã, estejam aqui, vou trazer mais algumas coisas e logo logo a gente está lá no evento online. Valeu, abraço, boa noite a todos. Fiquem com Deus.